Olá a todos, voltando aí com a nossa programação. Agora vamos falar um pouco sobre a importância da inovação para o aumento da produtividade. Queria chamar aqui o Marcos para estar falando um pouquinho da atividade. Seja bem-vindo, Marcos. Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os nossos campuseiros virtuais. Infelizmente a pandemia não nos deu sentir aquela emoção que a Campus Party traz para a gente, para quem participa, para quem consegue estar presencialmente nesse evento, mas quem sabe ano que vem a gente volta um pouquinho à atividade. É uma honra estar aqui dividindo com vocês este momento, essa tarde, essa próxima 1 hora, trazer para vocês um bate-papo com uma agente local de inovação do CNPq em parceria aí com o Sebrae Paraná e com um empresário que atua na região do Paraná, já eu apresento. Vocês estão tendo aí muitas palestras, muito conteúdo tecnológico, inovação e tecnologia na veia. Aqui a gente quer para você, empreendedor ou startupeiro, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais da importância da inovação para o aumento da produtividade, para vocês verem como inovar pode ser mais simples do que a gente imagina, sem precisar de muito investimento, sem precisar de grandes tecnologias. E este momento desse bate-papo da inovação vem no momento que o nosso país vive uma situação complicada, as nossas, principalmente micro e pequenas empresas, aí, estão estagnadas na sua produtividade. Para vocês terem uma ideia, nos últimos, comparando 2000 a 2015, os últimos 15 anos, no ano de 2000, para cada trabalhador americano, nós precisávamos de 3,5 brasileiros para fazer o que um americano faz. Hoje são 4. Sul-coreanos era 1,5. Hoje são 2,5 brasileiros para fazer o que um sul-coreano faz. Russo, nós tínhamos ali, antigamente, 0,8 de um russo daria um brasileiro. Hoje são 2. E a mesma coisa o chileno, está aqui do nosso lado. Antigamente a gente tinha aí, para cada 0,60 de um chileno tinha um brasileiro. Hoje não, para cada 2 brasileiros tem um chileno. Então, a gente está numa situação complexa, complicada, que a gente precisa melhorar a produtividade da pequena empresa. Vou trazer de um outro lado, onde o Brasil tinha uma situação muito melhor do que 2 grandes países e países com a superpopulação. No ano de 2000, a cada 1 brasileiro produzia o que 4 chineses produziam. Nosso último estudo está 1 brasileiro para cada 1,2 chinês. Então, você vê que em 15 anos, a China conseguiu sair de 4 para quase equilibrar 1 para 1 com o Brasil, a mesma coisa com a Índia. No ano 2000, precisava aí de 4 indianos para 1 brasileiro, hoje 2 indianos para 1 brasileiro. Então, a nossa produtividade estagnou, a gente precisa mudar este patamar, mudar o nosso jeito de trabalhar, e isso tem como fazer de maneira muito simples. Para isso, esse painel, nós não vamos ter uma apresentação, nós vamos bater um papo com a Maísa Silvestre, nossa agente local de inovação que atua na região de Foz do Iguaçu, e com Edivaldo de Assis, da Fratello Embutidos, de Santa Terezinha de Itaipu. A ideia é nós 3 conversarmos um pouquinho com vocês e trazer de uma maneira muito simples a importância da inovação e produtividade. E para dar início, eu queria chamar aqui a Maísa e fazer já um primeiro questionamento para ela. Boa tarde, Maísa. Boa tarde. Maísa, inovação e produtividade. A gente poderia falar que isso é um casamento perfeito ou estamos no caminho certo?
Bom, primeiramente, boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. Prazer, eu sou a Maísa. Como o Marcão me apresentou, eu sou agente local de inovação do Sebrae. Eu atuo aqui em Foz do Iguaçu e região, no Paraná. E sim, Marcão, com certeza. Eu acho que se a gente parar para pensar, dentro desse ranking que você acabou de citar para a gente, os fatores que são analisados para saber se uma empresa é mais ou menos produtiva, a gente fala sobre ambiente macroeconômico, ambiente de negócios, educação, estrutura produtiva, escala e concorrência, e também a gente fala da inovação. Então, a inovação faz parte desse processo de análise se uma empresa é mais ou menos produtiva. Então, eu tenho certeza que sim, e como a gente vai trazer os resultados aqui do Edival, eu acho que isso vai validar isso que eu acabei de falar. Perfeito, Maísa. Vou aproveitar aqui e chamar o Edival, agradecer aí ao nosso empresário, é um guerreiro. Edival, como é que você vê aí a inovação e a produtividade, o casamento dessas duas formas, né, da gente atuar buscando a inovação para o aumento da produtividade? Como é que você vê isso dentro da sua empresa? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Edival, eu sou sócio proprietário da Fratella Embutidos. A nossa empresa ela é uma empresa familiar, ela teve a sua origem na década de 70, que o meu sogro começou a fazer de forma artesanal, depois a gente viu a necessidade, meu cunhado viu a necessidade de crescer um pouquinho mais, passou para ser uma empresa SIM, e, posteriormente, a gente fez esse projeto de crescimento para a Fratella Embutidos, nós temos um sistema de inspeção estadual, CIP. Estamos localizados na região de Santa Terezinha de Itaipu, próximo a Foz do Iguaçu, e nós vemos, assim, o casamento perfeito. Se a gente continuar vendendo ou fabricando os mesmos produtos, a gente só vai ser mais um concorrente no mercado. Então, a inovação, ela nos traz um ambiente muito favorável ao crescimento. E esse crescimento chegando, ou esse crescimento estando em curso, só tende a aumentar a nossa produtividade, né? Que a produtividade nada mais é do que o aumento da receita com o mesmo recurso que a gente está empregando de certa forma dentro da nossa empresa. Então, assim, perfeito. Eu acho que isso é um casamento perfeito, sim. Perfeito, Edival. A gente tem que deixar claro, né, que quando a gente está falando de inovação, não existe, se você não tem, como diz aí o nosso grande mestre, Silvio Meira, se você não tem novas e melhores notas fiscais entrando no caixa da empresa, isso não é inovação. Às vezes pode ser uma grande ideia, e o brasileiro é um povo criativo. O brasileiro tem muitas ideias, mas o grande objetivo dessa ideia é você transformar isso, né? O resultado final que você tem que ter dessa sua grande ideia é exatamente você transformar numa inovação. E para você saber se foi inovação, o mercado precisa comprar. Maísa, você tem rodado muito aí, várias empresas, né? A nossa agente no programa Brasil Mais já trabalhou aí, vem acompanhando mais de 40 empresas. E como é que você vê a inovação, né? Como é que os pequenos negócios podem aumentar a sua produtividade? Que dicas, o que você traz nesse momento para os empreendedores que estão nos ouvindo e nos escutando? Então, Marcão, o que eu percebo é que quando a gente fala de produtividade para as pessoas sempre pensam que é produzir mais, né? Trabalhar mais, às vezes até contratar mais mão de obra, mas eu acho que a gente tem que fazer um caminho contrário. Eu acho que a primeira coisa que falta realmente é você analisar toda a estrutura interna que você tem dentro da empresa, todos os ativos que você tem, todos os envolvidos dentro desse processo. E aí, quando você começa a analisar de ponto a ponto, você começa a entender quais são os pontos fortes, quais são os pontos de melhoria, e com base nisso, a gente acaba conseguindo levantar quais são os principais problemas e propor as principais soluções.
e dessa forma a gente escolhe um caminho. E isso que você falou, que normalmente o brasileiro é muito criativo, mas a gente deixa muita coisa no campo das ideias, a gente não passa para a execução. E essa falta de passar para a execução, ela faz a gente acabar procrastinando, né, deixando as coisas muito soltas, pouco organizadas, e, consequentemente, a empresa não consegue ser produtiva. Mas uma vez que ela consegue levantar todos esses problemas, propor as soluções e escolher um caminho, fica muito mais visível para ela o caminho de aumento de produtividade. E o que eu acho interessante também é o empresário entender quais são os problemas que o cliente tem, para que ele consiga fazer uma conexão perfeita daquilo que ele produz, daquilo que ele fabrica, com as demandas desse cliente. Isso também não deixa de ser produtividade. Além de aproveitar, que já que a gente fala de inovação, aproveitar toda essa tecnologia e inovação que a gente tem disponível para automatizar os processos que podem ser automatizados, disponibilizando melhor a mão de obra de outros colaboradores para atividades que são mais pertinentes para o dia a dia do funcionamento do negócio. Perfeito. E vale lembrar, né, que quando a gente olha o dia a dia do empresário, vocês às vezes, aí o Edival já vai trazer o depoimento dele, vocês estão aí vocês são 6 em 1, vocês têm que cuidar às vezes do estoque, vocês estão atendendo um cliente, vocês têm que, às vezes, colocar a mão na massa, entrar no processo produtivo, e isso faz com que a nossa produtividade, quando a gente pega os índices do Brasil, estejam baixas. E hoje existem ferramentas, e ferramentas simples, não precisa de alto investimento, que podem trocar. Você pode pegar um tempo do seu dia a dia para pensar de uma maneira mais macro, de uma maneira mais estratégica no seu negócio, e deixar que essas ferramentas façam de uma maneira automatizada o que você já faz. Aí alguns vão falar o seguinte: mas Marcão, eu não tenho conhecimento tecnológico, não é muito a minha praia, e a gente tem isso muito nos pequenos negócios hoje. Mas você tem um filho, você tem um sobrinho, você tem um funcionário que consegue absorver, fazer com que isto entre no seu dia a dia. E vocês que estão também aqui com a gente, que são de startups, às vezes você tem a sua grande ideia, o cara do desenvolvimento precisa dar conta de outras funções dentro da startup e você não consegue. Então, o que você tem que buscar? Automatizar dentro do que é da sua competência os processos para você ter essa visão um pouco mais macro. Eu queria ouvir do Edival, como é que funciona isso, Edival? Como é que são essas tarefas aí no dia a dia da sua empresa? Como é que você chama esposa, chama filho? Como é que você divide isso com a sua equipe? Como é que você faz para aumentar a produtividade da Fratello Embutidos? Na realidade, Marcão, é o seguinte, tudo começa com um bom planejamento, né? Se você começa o teu dia bem planejado, a tua semana bem planejada, e o seu time está alinhado com a missão da empresa, e o seu time sabe o que fazer, tudo se torna mais fácil. Então, assim, o que eu tenho feito, o que eu tenho procurado fazer, e que o programa me ajudou demais, foi assim, a planejar melhor, entendeu? Nós trabalhamos o que você falou aí está certo, entendeu? Assim, às vezes a gente deixa alguns problemas tomarem conta em determinado momento, mas o planejamento e você priorizar o que tem que ser feito e o que é urgente, o que é importante, isso faz toda a diferença. E assim, agora o pulo do gato mesmo é você ter um time bem alinhado. Se o seu time está bem alinhado, com certeza a produtividade vai estar em alta. Excelente. Vocês podem ver que não existe inovação, não tem como a empresa voar, a empresa ter uma boa harmonia se você não tiver o envolvimento do seu time, da sua equipe. E às vezes é muito importante que você analise o perfil de cada empregado. Pode ser que o empregado seu, ele foi contratado para a função A, só que ao longo
das atividades dele na empresa, você viu a grande vocação dele para o B. E muitos falam, não, se ele foi para o A, ele vai ter que ficar no A. E às vezes você tem uma pessoa no A frustrada, doida para trabalhar na parte B, e você precisando que a pessoa do B, às vezes, substitua do A. Então, quando você for falar de inovação, não existe regra, não existe como você colocar isso numa grade e fechar. Nós precisamos estar sempre de mente aberta para buscar novas oportunidades, para acertar, para errar e para corrigir. O que a Maísa trouxe é um sprint de inovação que a gente trabalha de uma maneira muito simples. Vocês que estão no mundo da startup vivem isso no dia a dia, né? E as nossas micro e pequenas empresas, aí com o nosso programa Brasil Mais, com o que o Ali já fez nesse país, a gente vem tentando mostrar isso para os empresários. Qual é a parte mais... o que a gente tem que ter como premissa? Nós temos que ofertar para o nosso cliente o que ele quer comprar e não o que a gente acha que a nossa empresa deve oferecer. Para isso, a gente trabalha com um método muito simples, que é a identificação de uma grande dor que existe na sua empresa, que é a dor do seu cliente. E sempre quando a gente identifica essa dor, antes da gente pensar, o meu cliente está precisando de A, eu já vou automaticamente fazer isso? Não, eu vou testar. Eu vou pensar numa solução para isso, só que para pensar na solução, a gente precisa conversar. E conversar com quem? Com o nosso cliente. Quem são as melhores pessoas para conversar com o seu cliente? É só uma pesquisa que você manda no Google Forms? Não. Os seus empregados. A sua rede de relacionamento. Que rede é essa? Marcão, aqui eu trabalho, eu tenho entregadores. Eu tenho motoboy, eu tenho parceria com o iFood, eu tenho parceria com uma outra instituição, e eu quero aproveitar e quero ouvir eles. Vocês já pararam para ouvir o que o seu motoboy tem para te dizer sobre algo que você está pensando? Mas como? Ele não está aqui no dia a dia. Ele não está no dia a dia da sua empresa, dentro da sua empresa. Mas ele está com o ouro da sua empresa, que é o seu cliente. Às vezes, ao entregar um segundo pedido, um terceiro, ele elogia algo do anterior, ele vem e te dá um feedback que ele não escreve na plataforma, nem todo mundo dá o feedback na plataforma, a conversão é muito baixa de que você tem. Então, é muito importante esse envolvimento da equipe, buscando a sua vocação, o que cada um tem de melhor, né? Ouvindo eles. Grandes soluções não estão no mercado, grandes soluções da sua empresa estão no dia a dia da sua empresa. Você consegue ouvir os seus colaboradores, trabalhar com novas ideias e, mais do que isso, fazer com que a sua empresa se reinvente. E a inovação, ela não pode ser algo de uma única unidade ou de uma única pessoa. A inovação tem que ser, como diz o meu grande amigo Rodrigo Barros, ela é o sangue do seu corpo. Então, ela passa por todas as unidades, por todos os setores. Se você não tiver isso, você com certeza não vai conseguir fazer só top-down. Ah, eu, Edival, sou o dono da empresa, vocês vão ter que fazer, porque senão as coisas não vão muito bem para o lado de vocês. Não é isso. Se estiver no dia a dia, com certeza a gente tem grande chance de ter uma empresa inovadora. E eu queria ouvir agora, Edival, mais uma vez de você, como é que no seu dia a dia você já teve decisões que você estava em dúvida e você chamou o seu time para tomar essa decisão junto com você? Já teve coisa, aquele momento, sabe, que o empresário fala o seguinte, não, eu sou o dono da empresa, eu sei como é que funciona, e o seu funcionário veio aqui e te deu uma dica fantástica, você não ouviu, e alguns meses depois, fala assim, pô, se eu tivesse ouvido ele 3 meses atrás, a gente já estava numa outra situação. Você já passou por algo parecido, Edival? Marcos, assim, na realidade da Fratello, não, porque assim, a nossa empresa é relativamente nova, né? Nós estamos no mercado desde outubro do ano passado.
Começamos num período bastante conturbado, mas assim, a gente viu que era hora a gente não pode se abater por fatores externos, e nós tivemos que iniciar a nossa atividade. Então, assim, desde o início da nossa operação, eu sempre fui uma pessoa que ouviu muito o nosso time. E assim, como a gente trabalha com produtos alimentícios, e a qualidade tem que estar em primeiro lugar no nosso negócio. Então, assim, sempre que a gente... para você ter uma ideia, toda semana a gente faz degustação aqui 2 vezes por semana, e os meninos almoçam no refeitório aqui, eu também por várias vezes almoço junto com eles, e a gente utiliza dos nossos produtos para testar a qualidade também. Não para a gente ver como é que está o nosso nível de qualidade, sabor e tudo mais, entendeu? Então, assim, é bastante importante para mim ouvir a minha equipe. Então, assim, a nossa equipe está sempre... A gente tem, assim, um retorno muito grande, o feedback deles é verdadeiro, é a pessoa que está na produção, e isso também se estende ao consumidor final, porque eu tenho acompanhado bastante o mercado. Questão de degustação em supermercado, eu faço questão de ir, embora tenha pessoa que faça o trabalho, mas eu acompanho durante o dia todo, então esse retorno para a gente é importante. E as informações que a gente recebe, tanto dos clientes como dos nossos colaboradores, do nosso time, isso aí a gente procura colocar em prática. Perfeito. E, Maísa, você que tem aí, né, acompanhado mais de 40 empresas, como é que tem funcionado os empreendedores aí da região de Foz do Iguaçu, esse trabalho, a maioria nas visitas que você faz, nas interações que você tem com as empresas, eles tomam essas decisões sozinhas, eles envolvem o time, tem alguma boa prática que você pode trazer? Olha, eu tinha uma equipe aqui da empresa X que não ia de jeito nenhum, o empresário não queria, e agora não, a gente fez uma metodologia, algo muito simples, agora tem um engajamento. Dá uma inspirada aí nos empreendedores que estão ouvindo a gente, como é que consegue engajar, como é que consegue envolver o time de colaboradores da empresa. Então, Marcão, existe de tudo, né? Existem empresas que procuram escutar não só os colaboradores, como também os clientes, os fornecedores, cocriam com a concorrência, né? Tem uma mentalidade um pouco mais aberta. E existem aqueles que são um pouco mais centralizadores e tomadores de decisões por conta própria, não gostam nem de envolver a família. E eu sempre falo, né? Eu falo, gente, todos nós temos uma visão de pirata. Se a gente conversar com outra pessoa, eu enxergo isso, você enxerga isso, nós dois conseguimos enxergar o todo. Então, é muito importante a gente estar sempre com olhos e ouvidos muito bem abertos e preparados para escutar, porque certamente alguma coisa vai vir, alguma coisa vai surgir, e é um insight, assim, que às vezes é uma viradinha de chave tão pequena, mas que vai fazer toda a diferença no dia a dia da empresa. E o que eu costumo escutar muito dos colaboradores que participam junto com os empresários reclamar, às vezes, do seu posto de trabalho. Eu costumo falar exatamente o que você falou, de prestar muita atenção nas habilidades comportamentais daquele colaborador e ver se está alinhado com a descrição, com o descritivo do cargo. Porque uma vez que não está, aquele empregado vai ficar desmotivado. E a consequência disso é que ele vai perder em produtividade, em qualidade de trabalho. Então, é importante estar alinhado a isso. Mas, para unir a equipe, uma coisa que eu acho super interessante e que eu propus para diversos empresários e que, de fato, melhorou a cultura organizacional, foi fazer o cross-training. E quando eu falo cross-training, não é crossfit, tá, gente? É realmente fazer um cruzamento, um treinamento cruzado, em que, por exemplo, a mulher que fica responsável pela parte financeira, ela vai para a parte da cozinha, porque dessa forma, além dela entender as dificuldades do dia a dia de cada pessoa e valorizar e ter um pouquinho mais de empatia, ela pode também, né, fazer essa questão da visão do pirata. Ela de fora, com essa visão de fora, ela vai trazer esse insight para dentro e talvez a construção ali, o dia a dia da empresa vai ficar muito mais proveitoso, muito mais produtivo e vai ser muito mais gostoso de trabalhar. Olha que sugestão fantástica, simples, custo zero. Você faz o famoso, vamos dar uma sacudida aqui na empresa,
Vamos beber um pouquinho do dia a dia do colega, o pessoal do atendimento entender como é que funciona os bastidores, para os bastidores entenderem quando o colega do atendimento chega e fala, eu preciso disso com urgência, como é o comportamento do cliente. Então, tem muitas formas que vocês podem buscar de maneira simples para aumentar a produtividade, engajamento, esse sangue, né, nos olhos, essa vibração da pessoa poder acordar de manhã e falar, vamos lá para mais um dia que hoje tem muita coisa boa para eu poder entregar. Esse é o sentimento, é isso que a gente precisa. O funcionário engajado é um funcionário produtivo. Pode olhar para você, veja o seu dia a dia, as coisas que te dão tesão, como é que você se dedica. E as coisas que você não tem nenhuma atração, que aquilo ali não agrega para você, o corpo mole, que às vezes nós, seres humanos, fazemos. Então, tem essa técnica, mas é que você trouxe, eu vou aproveitar aí a fala que você trouxe, para você também contar um pouquinho para eles como é que funciona o Pomodoro, a técnica Pomodoro, da gente poder fazer ali uma lista das atividades, o engajamento. Traz aí mais uma dica simples, barata, custo zero e que você pode ter uma noção de como mensurar a produtividade no seu dia a dia. Então, né, Marcão, eu comecei a aplicar na minha vida a técnica Pomodoro e faz muito tempo, só que eu não sabia que esse era o nome, né? Eu sei que esse é o nome tem uns 2 anos. Mas na época da escola, quando eu estava no meu 3º ano, eles começaram a explicar para a gente que a gente tinha uma curva de aprendizado e a partir daquele momento que a gente estava saturado, a gente diminuía essa curva de aprendizado. E aí, naquele momento, eu comecei a perceber que eu tinha que intercalar as minhas atividades mais difíceis com as atividades que eu gostasse mais, porque eu me sentia mais motivada. Basta a gente parar para pensar, quando a gente, por exemplo, escuta uma música que a gente gosta e a gente vai partir fazer uma coisa que talvez a gente não goste tanto, a gente está com um pouquinho mais de motivação. E a técnica Pomodoro é você dividir as suas atividades em blocos de tempo, normalmente de 25 minutos, aí são 4 blocos de 25 minutos, e você dá pausas de uns 15 minutos para dar fazer aquela hora do cafezinho, sabe? Que as empresas normalmente têm. Então vai, toma um café, escuta uma música, sei lá, liga para uma amiga e faz aquilo que você gosta. Porque a gente dando essa desligada no cérebro, além da gente conseguir se sentir mais motivado, normalmente é através do ócio criativo que as principais ideias vêm, né? Eu não sei vocês, mas eu comprei até um bloquinho para dentro do banheiro, porque normalmente quando eu tô tomando banho, lavando o cabelo, vem as principais ideias. Eu tenho outro também na minha cabeceira da cama, porque é um momento que eu não tô pensando naquilo. Quando eu não penso naquilo, as principais ideias, elas surgem. E aí, no dia a dia, se torna muito mais produtivo e, para mim, não só produtivo, como também mais gostoso de fazer as atividades no dia a dia. Fantástico. Esse momento relax que a gente fala, é um momento que realmente vem grandes ideias. Por isso que brincam, né? Que são nos bares que surgem as grandes empresas no mundo. São nesses momentos a palavra não sai, são nesses momentos que você está um pouco mais relaxado, descontraído, que você consegue ter grandes ideias. E quando eu gosto desses momentos, Maísa, que você comentou, da gente não estar naquela função, é o famoso momento do cafezinho dentro das empresas. Eu li um artigo essa semana dizendo da importância dessa interação, desses momentos livres dentro da empresa. Às vezes as pessoas julgam muito dizendo que a pessoa está ali voando, está fazendo cera, não. Mas é tomando um café, sentado, às vezes passando no corredor, que você conversa com um colega e surge grandes ideias. Edival, pois não, Maísa? Eu só ia dizer, sabe uma coisa, dessa questão de trocar, de conversar, né? E não serve só para a questão de trabalho, mas também para observar as coisas ao nosso redor, para a nossa vida pessoal. Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, e aí ela falou para mim que aqui em Foz tem um pôr do sol lindo.
E eu nunca tinha parado para prestar atenção no pôr do sol, porque eu estou sempre tão corrido no dia a dia, mexendo nas coisas, que o pôr do sol passa e eu estou dentro de casa. E agora eu faço questão de todo fim do dia pôr o meu computador lá fora para observar o pôr do sol. E realmente, essa conexão com a natureza, ela também me dá uma energia para que, se eu precise continuar a trabalhar um pouquinho mais, eu vou ter essa força. E normalmente isso não aconteceria. Então eu precisei escutar da minha amiga para realmente abrir meus olhos e prestar atenção nisso que estava na minha cara. Excelente. Edival, como funciona aí o ócio dentro da sua empresa? Como é que é o seu dia a dia? Você consegue realmente dar uma parada, relaxar um pouco? Vem algumas ideias, surgiram algumas ideias desse momento que você não estava nessa missão? Sim, com certeza. Eu sou uma pessoa, Marcão, que eu costumo anotar assim, todas as coisas que eu preciso fazer, as minhas atividades, eu sempre anoto. E, assim, eu não tenho um bloquinho lá na cabeceira da cama, no banheiro, mas eu estou sempre com um caderninho, entendeu? Então, eu costumo anotar todas as coisas, as atividades que eu tenho para fazer. E o que eu escuto, eu acho que é importante a gente ouvir as pessoas, a gente escutar os clientes também, que assim daí saem muitas ideias simples, de baixo custo e que dão resultado. Eu costumo anotar assim, e é importante, além de anotar, a gente colocar em prática algumas coisas, sabe? Eu tive um retorno de um vendedor, só para citar um exemplo aqui, de um cliente que falou para ele, falou assim, olha, eu precisava que você fizesse isso, e essa anotação chegou até mim pelo vendedor e a gente escutou, eu conversei com o time, a gente fez uma experiência e depois o retorno desse cliente foi muito bom. A gente está produzindo uma quantidade exclusiva para ele, mas isso faz parte do nosso acompanhamento e eu acho que muito em breve a gente vai estender isso para toda a nossa produção, porque assim é um negócio que foi muito legal e a gente escutou, a gente anotou isso e a gente está colocando em prática. E os momentos de ócio, como a Maísa disse aí, são momentos que, às vezes, vem aquela ideia ou vem alguma coisa diferente que é importante, no meu caso, fazer uma anotação, porque senão depois a ideia acaba passando mas isso é importante. Acho que a gente tem que ter esse bloco de anotação e inspiração a hora que vir, alguma inovação, ou algum produto novo, algum tipo de coisa que vai agregar na sua empresa, é importante você anotar para colocar em prática. Perfeito, Edival. Vocês verem, estamos aqui já com meia hora, né? 35 minutos, o tempo passa voando. Nós trouxemos um pouquinho da importância da inovação, engajamento do time, ócio e negócio, né? É fundamental o momento do ócio, fundamental o momento de você realmente dar uma relaxada na sua mente, a importância da disciplina da gente poder anotar as coisas. Hoje em dia o volume de informações, ele é muito grande, por mais que o nosso cérebro, né? Eu tenho uma cabeça boa, é muita informação. Se você não tiver um mínimo de organização, automatizar de maneira simples os processos que você pode, para que você consiga deixar, eu faço uma analogia, né? O cérebro e o bíceps. Tem coisas que você pode substituir, que um Excel, que um software de mercado gratuito pode fazer para você, o que seria o seu bíceps, para você ter mais tempo, o seu cérebro, para você ter mais tempo com um olhar externo. E a gente trouxe todas essas dicas. Edival participou aí do programa Brasil Mais, o nosso primeiro ciclo. E eu queria, Edival, agora, essa segunda parte do nosso painel, falar um pouquinho dos resultados. Mas antes da gente falar das coisas boas, aí vocês vão ter um bom tempo, você e a Maísa, eu queria também trazer o mundo real que nós temos hoje, né? O que você fez no seu negócio ao longo desse tempo, que a Fratello Embutidos tem, que você falaria para os empreendedores, olha, não façam, que isso deu errado uma vez, deu errado duas vezes. Então, antes da gente falar do sucesso,
vamos aqui quebrar um pouquinho o que todo mundo está acostumado e vamos falar dos insucessos do empreendedor Edival. O que você já teve aí que já deu errado? E eu queria também que a Maísa pudesse trazer mais 2 ou 3 casos aí de insucessos para ajudar, né? Que a gente fala que exatamente nesses momentos de luta, de ralação, que a gente aprende muito mais do que no momento só de glória. Edival, o que você traz aí para a gente, primeiro dos insucessos? Na realidade, assim, o início da nossa operação, embora a gente tenha, no processo desde a concepção do nosso projeto até a obra ficar pronta, com autorizações, com todo esse processo, foi questão de uns 3 anos. E quando a gente estava pronto para abrir, houve a questão da pandemia, lockdown, e a gente não tinha o que fazer, né? O que era indicado fazer era ficar quieto, estava dentro de casa, nossa empresa estava para ser inaugurada. E aí a gente foi postergando, e em outubro de 2020 a gente achou que era o momento, não tinha mais, e enfrentamos todas as adversidades aí do mercado, e a gente, embora a gente tenha planejado isso, eu acho que nós superestimamos demais as coisas, e a gente achou que, assim, como a gente vinha de uma experiência de uma municipal que tinha bastante aceitação do produto, mas a Fratello era uma empresa nova, e, assim, o principal mercado consumidor nosso, que era a Foz, não conhecia a Fratello, entendeu? E nós saímos para o mercado, assim, compramos matéria-prima e, assim, aquele negócio em que a gente achou que ia ser fácil. Comprar matéria-prima é fácil, produzir o produto é fácil, mas a hora que você chega no mercado, que é a hora da verdade mesmo, por 2, 3 dias, a gente não conseguiu vender nada. Assim, a venda muito fraca, muito pouca coisa, e a gente... fiquei muito preocupado. Acho que por 2 ou 3 dias, assim, foi um negócio que eu falei, pô, o nosso sonho parece que acabou. E a gente teve que readequar as coisas, diminuir a compra de matéria-prima, diminuir a produção e começar de novo, devagarzinho, aquele trabalho de formiguinha, e isso, graças a Deus, que a Fratello está crescendo. Acho que a gente começou a fazer medição de janeiro para cá, mas a gente tem crescido aí de 7% a 8% ao mês, entendeu? Então, assim, nosso começo foi muito, muito ruim. Fiquei aí 2, 3 dias sem dormir. Eu acho que tem uma história interessante até que, depois dessa preocupação toda, eu fui cortar o cabelo e acabei dormindo na cadeira do barbeiro lá, e depois ele chamou o vendedor e falou assim, tem uma pessoa aqui que está dormindo aqui. Ele apagou mesmo, e realmente eu apaguei depois de 3 dias, e graças a Deus, daquele dia que eu acho que foi o momento do ócio que me fez começar de novo, entendeu? Perfeito, Edival. E Maísa, o que você tem aí nas empresas que você acompanha? Quais são as principais dores, né, e os grandes erros que são compartilhados com você, para a gente poder também compartilhar com quem está nos assistindo? Então, uma das principais dores, Marcão, que eu percebo, assim, nos empresários, às vezes, olhar aquilo que todo mundo está fazendo, todo mundo está falando para fazer, e daí a pessoa sente que ela tem que fazer parte daquilo, senão ela vai ser cancelada, digamos assim. E por que eu falo isso? E é uma coisa que a gente também trabalhou muito com relação ao protótipo do Edival, porque a maioria dos empresários acha que tem que ter uma presença online, digital, e só pensa no canal online. Só que a gente tem que entender que o nosso cliente, não necessariamente ele vai estar lá. Então, tem que ter um trabalhinho de pesquisa para conseguir entender onde esse cliente está, onde esse cliente gostaria de ser abordado, para você alinhar essa comunicação e chegar até ele e conseguir vender. E foi mais ou menos o que a gente fez na maioria das empresas, e levando muito em consideração essa questão do marketing offline,
com parcerias, né, o famoso boca a boca. Muitas das empresas que estavam, que não conseguiam engrenar, não conseguiam se tornar conhecidas, porque ficavam batendo nessa tecla de rede social, e se a gente parar para pensar o tamanho da internet, né, é muito mais difícil, é muito mais fácil se consolidar localmente para depois começar a crescer, elas conseguiram ter bastante resultado. Mas a gente teve que fazer como o próprio Edival falou, um trabalhinho de formiguinha, mas que foi bem embasado e bem consolidado e que vem trazendo bastante resultado para as empresas. Sensacional. Olha o que o Edival e a Maísa trouxeram agora. Trouxeram algo que está indo contra a grande onda que a gente tem hoje, que é o marketing digital, as redes sociais. Uma empresa, um negócio tradicional, numa região do sul do Brasil, no lugar de buscar o marketing digital, que é onde todo mundo está indo, ele buscou um marketing tradicional. E, graças ao marketing tradicional, ele teve um grande sucesso. Então, dicas. O marketing tem que ser de acordo com o seu público. Cuidado, que às vezes a gente gasta aí um tiro de canhão para acertar uma formiguinha, enquanto você poderia trabalhar de uma maneira muito mais cirúrgica. E o segundo ponto que a Maísa trouxe são as grandes ondas que a gente tem que tomar cuidado, as modas. O tempo inteiro a gente vê novos negócios surgindo graças a uma moda. E a pessoa simplesmente faz um Ctrl-C, Ctrl-V. Vou dar um exemplo. Abriu aí, aqui em Brasília, tem bastante hamburgueria. Eu acredito que no Brasil todo a gente está com os hambúrgueres bombando. Então, toda esquina tem uma hamburgueria. Só que, ao abrir aquela hamburgueria, o que você está agregando? Qual é o seu diferencial? Por que a pessoa vai buscar aquele hambúrguer e não vai buscar do seu concorrente que foi o que você se inspirou? Então, a inovação, ela tem que fazer parte sempre. Você sempre tem que agregar valor a algo que você está querendo atuar, porque senão não vai fazer com que a pessoa que é acostumada já ir na hamburgueria X mude ou venha buscar qualquer coisa na sua hamburgueria. E Edival, e o que você fez? Vamos trabalhar aqui com ações simples, aí a Maísa tem um relatório extenso, se você esquecer algo também. Quais foram as coisas, as ações que vocês tiveram em um ciclo de 4 meses, uma empresa tradicional, uma empresa familiar, entrou no programa, abraçou a causa, viu que a inovação era a grande diferença para aumentar a sua produtividade, resolveu arregaçar as mangas e fazer várias ações e ter, com certeza, belos resultados. Conta um pouquinho agora aí, Edival, do sucesso para a gente. Bom, inicialmente, assim, quando a Maísa nos procurou, quando a gente começou a participar do programa, na realidade a gente já tinha um pouco dessa cultura de acompanhamento, mas assim, foi bastante marcante no nosso programa a questão de problemas, a gente tem vários. Então, assim, a partir do momento que a gente resolveu ver quais são os problemas, priorizar esses problemas e a gente atacar um de cada vez pelo nível de prioridade, isso daí tornou assim a nossa vida bem mais fácil e os resultados a gente fica mais perto de alcançá-los. E Edival, o que mais você trouxe aí? Quais foram as atividades que a sua empresa, que vocês implementaram e quais foram os ganhos que vocês tiveram no dia a dia? Se você pudesse compartilhar aí com a gente para esperar outros colegas. Ok. A gente teve uma das atividades, uma das ações que a gente fez aqui, seria um protótipo. Tá? A gente pegou, seria um protótipo que a gente, inicialmente, a gente queria colocar esse, que é um expositor de salame, a gente queria colocar ele num supermercado. Para isso, a gente tinha que fazer uma parceria com esse mercado para ver qual seria o payback de pagamento disso e colocar ele em atividade.
Mas no decorrer desse trabalho, que envolveu o pessoal da oficina, e eu fiz inicialmente um desenho, e a gente levou para a oficina para ver o que a gente ia fazer e testar esse produto. No decorrer desse trabalho aí, a gente viu que a parceria, pelo fato do produto da Fratello não ser muito conhecido no mercado, talvez ele seria inviável e a parceria se tornou um pouco difícil. E o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu colocar esse protótipo como um expositor itinerante de degustação. Ele é um expositor em aço inox, com rodinha, tem freio, tem os espaços certinhos para colocar cada tipo de produto. No período que a gente estava fazendo esse protótipo, assim, a gente fez algumas alterações e chegamos no produto final. E hoje, eu falo para você que esse protótipo, ele representa no mês, o mês que a gente está utilizando, ou a data que a gente está utilizando, porque a gente pega o resultado de um mês, naquele mês ele chega a dar 100% de crescimento naquele ponto de venda. Mas a gente sabe que isso não é tudo, porque assim, tem o apelo na hora, tem assim, o produto, a pessoa que está degustando, ele degusta antes para ele tomar a decisão de comprar ou não. Às vezes ele compra na hora porque a pessoa está ali oferecendo, mas o resultado que vem no mês seguinte, se você analisar um mês anterior com aquele mês subsequente à degustação, você pode, com certeza, a gente conseguir crescer aí 30% brincando. E, Maísa, Oi. Relembra aí o Edival em outras ações que vocês tiveram, ou seja, o protótipo, uma coisa simples, né, que eles fizeram, ou seja, vamos para um local físico, vamos fazer uma degustação, olha o aumento que a gente teve de faturamento. Esse painel, o nosso grande objetivo aqui é mostrar para vocês um mundo sem grandes tecnologias e grandes resultados. O que mais a gente teve de ações aí durante esses 4 meses, Maísa? O Edival, ele reuniu a equipe, eles conversaram para tomar as melhores decisões acerca de como diminuir o custo com energia, porque todo mundo que trabalha dentro do ramo da alimentação sabe que esse é um custo bastante representativo para esse setor. Então, ele conseguiu reduzir em cerca de 50% da energia elétrica sem investir absolutamente nada, simplesmente tomando algumas ações. A gente olhou para produto também, então o Edival, ele pode até falar melhor do que eu, mas ele está aí com um projeto em andamento de inovar com hambúrguer de salame, bem gostoso, por sinal. Ainda bem eu digo, porque senão vocês vão acabar engordando se chegasse até aí, mas as coisas do Edival são muito boas mesmo. Mas, assim, tivemos várias outras ações em relação a também entender um pouco essa questão do marketing. Então, a gente optou por trabalhar mais o marketing offline do que o online, deixar isso para um segundo momento. Também tratamos mesmo que fosse o marketing offline, deixar só para a parte de degustação e não, por exemplo, anunciar em outros lugares, como panfletos, outdoor, para não envolver muito custo. E basicamente foi isso, né, Edival? E isso a gente já conseguiu bastante resultado. Bastante resultado. Assim, se eu venho falar de resultado, assim, da época que a gente começou no nosso projeto aí, que foi em fevereiro, de fevereiro para cá, mas assim, nosso faturamento ele cresceu 35% com relação ao que a gente estava em fevereiro, entendeu? Quando eu falo, eu pego o faturamento de fevereiro e o faturamento de junho, 35% com certeza. Então, a gente tem crescido, a Fratello tem crescido aí 7, 8, 10%, teve mês que foi um pouquinho mais, mas se você pega no acumulado aí, ó, teve um resultado bastante expressivo e com ações simples que não envolvem muito custo. A questão da energia, até a gente tem um projeto de energia solar, mas assim, a curto prazo, a gente tinha que fazer alguma coisa e a gente conseguiu fazer com o envolvimento do time, porque eu não estou o tempo todo na produção, entendeu? Então, eles que me deram suporte para fazer essa ação dar certo. E deu muito certo, a gente está satisfeito com o resultado.
E eu acho que é isso, entendeu? A gente tem que valorizar, lógico, a gente tem que ter grandes projetos, mas, assim, às vezes, pequenas coisas que estão ao nosso alcance dão muito resultado também. Excelente. Edival e Maísa, faltam aí 4 minutos, né? 3 minutinhos para a gente encerrar o painel. Uma pena, se deixasse, a gente passaria a tarde inteira aqui trazendo algumas inspirações. Eu queria começar por você, Edival, agradecendo, né, parabenizando a Fratella Embutidos aí por todo esse resultado. Não existe fórmula mágica. A fórmula mágica que existe é ralar, trabalhar, estar conectado às tendências, ao que o nosso cliente quer. Qual é uma dica, Edival, que você daria aí para todos os empreendedores que estão te assistindo? Como é que eles conseguem, de maneira simples, inovar para aumentar a sua produtividade? Qual dica que você traz para eles? Olha, assim, a gente, desde o início do nosso projeto, a gente sempre teve parceria com o Sebrae. A gente teve uma parceria de registro da nossa marca, de programas de autocontrole. Então, a gente vem de longa data com essa parceria, e eu acho que é uma coisa que deu muito certo. Assim, eu só tenho a agradecer a Maísa pelas coisas boas que a gente acabou implementando junto aqui, e, às vezes, assim, o empresário pode ser que ele fale, não, a minha empresa, eu sei como fazer, a gente tem uma noção, mas, assim, se você tiver alguém que, tipo assim, a Maísa que é uma especialista, ou que todas as pessoas que estão lá são especialistas para dar uma orientação, ou para falar assim, ó, às vezes a gente vê as coisas, mas deixa passar, entendeu? E nos nossos encontros mensais, a gente, embora eu estivesse fazendo isso dentro da minha empresa, no encontro mensal sempre a Maísa estava apontando, aí essa ação aqui, o que foi feito e o que pode ser feito para melhorar. Então, assim, para o empresário, de uma forma geral, eu acho que, assim, tudo que você puder ouvir, tudo que você puder aprender é fundamental para o sucesso, para facilitar ao alcance de objetivos. E é isso que a gente tem feito aqui na Fratella. Embora a gente está falando do marketing offline, eu acho que, assim, o marketing digital, ele abre muitas portas para a gente também. Mas, assim, tem muitas pessoas que chegaram à Fratella através do digital, mas o que vai concretizar a venda é a degustação lá no mercado, a pessoa que compra e que volta a comprar, entendeu? Então, por isso que a gente resolveu, não é que a gente está desprezando o marketing digital, não, é muito importante para a gente. E até queria disponibilizar aí o @Fratella Embutidos, que é o nosso Instagram, a gente também está lá. Maravilha, Edival. Obrigado aos nossos campuseiros, a todo mundo que está participando da Campus. Sucesso para vocês e muito obrigado pelo convite. Obrigado, Maísa e Edival. Grande abraço, boa tarde.